Sejam bem-vindos à apresentação desta nova versão do SNC, neste caso em concreto, a versão 16. Para vos apresentar as novas funcionalidades, como é costume vocês fazerem para verem o que tem sido alterado no programa, aqui a novidades nesta versão, e podemos então aqui consultar quais foram as últimas coisas a serem implementadas ou melhoradas nesta aplicação. Para a versão 16, temos então o seguinte: Open Banking. Começamos a utilizar então o Open Banking para obter os extratos bancários aqui no SNC. Se quiserem tirar partido desta funcionalidade, o que é que têm que fazer? Começam por ir ao plano de contas, a dados adicionais. Portanto, iremos então aqui ao plano de contas. Tendencialmente iremos a uma conta de banco. Iremos aqui a dados adicionais e vamos dizer qual é o banco. Esta ativação do Open Banking é por banco, portanto não precisam de colocar aqui o IBAN. O IBAN irá aparecer depois de darmos a autenticação. Escolhem o banco, fazem ativar Open Banking. Ele pergunta-me se queremos mesmo fazer isso. Vamos então dizer que sim. E depois, aqui ao fazer aceito, iremos então para o ecrã de login do banco, onde isto já da parte do banco propriamente, nos irá ser colocada a questão, se desejamos autorizar, bastará dizer que sim. Se quiserem sempre ver o que é que vão ter acesso, saldos, dados de conta, transações e 90 dias para trás e durante 90 dias. Daqui a 90 dias será solicitada uma renovação desta autorização. Aqui é dito Filosoft, mas na verdade aqui não é tanto a Filosoft, é a aplicação SNC. A aplicação SNC solicita acesso a esta informação. Mas como futuro poderemos disponibilizar o Open Banking também noutras aplicações, optámos por colocar aqui Filosoft. Eu vou aqui cancelar. Depois da situação ativada, onde é que podem tirar partido dela? Em movimentos extratos bancários e em movimentos conferências conciliação. Ou seja, onde na versão anterior tinham que obrigatoriamente vir fazer, vou fazer aqui um novo, importar de ficheiro, a partir desta versão passam a ter a possibilidade de importar de Open Banking. Na conferências, conciliação, também temos aqui importar de Open Banking. A principal vantagem é muito mais rápido, não há necessidade de estar com configurações, é um formato estandarizado, nós podemos logo preencher a informação nos campos corretos. Poderá, no caso em que possam utilizar, ser uma boa mais-valia. Esta versão tem também algumas alterações no IVA. Tanto o IVA normal, como também a implementação do regime OSS, ok? Onde é que se podem ver então estas alterações? No IVA dito normal, regime geral, temos a possibilidade de emitir e submeter diretamente. Portanto, o programa passa a ter o envio por web service. Se pretenderem submeter, devem ter em atenção que é necessário ter aqui as credenciais. A gestão de credenciais não é nova, já foi disponibilizada numa versão anterior. Tem que ter aqui as credenciais da empresa e do contabilista certificado para poder fazer a submissão. Portanto, passamos então a ter submissão por web service e passamos também a ter a possibilidade de, a qualquer altura, fazer um cálculo previsional. Ou seja, eu tenho um regime trimestral, ainda só lancei o janeiro e fevereiro, mas rapidamente quero saber qual seria o valor do IVA nesta altura, então basta chegar aqui e fazer um apuramento previsional. Como também já podem consultar aqui, temos o regime OSS, os vários tipos de regime. Neste caso, eu estou a trabalhar com aquele que será potencialmente mais comum, que é o regime das vendas dentro da comunidade. Para utilizarem este regime no programa, o que é que necessitam? Desde logo, criar um código de IVA. No meu caso, eu tenho aqui um, que lhe chamei OSS taxa normal, e depois temos uma tabela que já é disponibilizada com as taxas normais por país. Vou fazer um lançamento com este código.
ou 2, o programa irá solicitar-vos então qual é que é a taxa de IVA a ser utilizada. Se já tivermos utilizado um terceiro do lançamento, tendencialmente lançamos primeiro a conta de clientes, ele vai logo ver o prefixo do terceiro e vai sugerir a taxa. Mas, se por acaso estiverem a lançar a primeira conta de vendas e só depois então o terceiro, poderão ter que escolher de dentro da tabela. Tendencialmente o programa irá logo apresentar-vos a taxa correta. Se a qualquer altura quiserem consultar esta informação, podem vir aqui a consulta de diários e ativar aqui esses campos. E permite-vos então facilmente ver que fizemos um lançamento ao abrigo deste regime para Espanha, taxa normal em Espanha 21%, e é este movimento que está depois então aqui nesta declaração OSS. Neste caso eu lancei isto simples, okay. Mesmo só um registro para ter aqui um registro. Esta declaração ainda não pode ser submetida diretamente, por acaso isto até está aqui, não devia estar, não pode ser submetida diretamente porque eles ainda não estão a recebê-la. Portanto, vocês têm que gerar o ficheiro e depois ir lá à plataforma, abrir o ficheiro, validar, ver se está tudo bem e submeter. Portanto, esta opção aqui desconsiderem por agora. Portanto, voltando então aqui às nossas novidades, relacionado com o IVA, submissão por web service, apenas para o regime geral, ok? Passámos a ter também, como vos mostrei, a possibilidade de fazer um cálculo rápido provisional do IVA e passamos a contemplar também o regime de IVA OSS. Passamos a ter também disponível as entregas por web service do modelo 10 e modelo 30, portanto estas tendencialmente só precisarão delas no início de 2023, mas também já estarão aqui disponíveis as funcionalidades de envio por web service. Continuamos a efetuar melhorias na utilização de documentos digitais. Passamos a ter uma leitura de OCR, e passamos a ter uma leitura de QR Code melhorada. Continuávamos a ter aqui algumas situações de QR Codes que continuavam a não ser lidos, temos continuado a trabalhar com isso e neste momento com esta versão reduzimos bastante isso, quase já não tem ali nenhum documento que não seja lido. Passámos também a fazer leitura por OCR. Onde é que vocês vão aperceber-se dessa situação? Acedendo aqui a documentos digitais, podemos ver que eu tenho documentos que têm o QR Code e o programa fez efetivamente a leitura. E tenho documentos que não têm o QR Code e o programa conseguiu detectar que é deste número de contribuinte. Já vos facilita bastante porque já vos permite utilizar as relações. Se estivermos a falar num contexto de registros, é fatura. O programa depois, quando vocês fazem procura documento digital, vai até ver que tem documentos digitais potencialmente deste número de contribuinte e vai então ver se por acaso o número é este. Se for, irá fazer logo a associação. Vocês podem também, manualmente, chamar os documentos. Outra melhoria nos documentos digitais. Passamos a disponibilizar esta lista que vos auxilia, por exemplo, a fazer uma procura. Facilmente conseguem encontrar só os documentos de um determinado fornecedor, algo desse género. Para além dos documentos digitais, temos também melhorias no arquivo fiscal. Onde é que vocês podem encontrar essas melhorias? Acedendo, portanto, às opções Arquivo Fiscal, onde passamos a ter aqui o exportar por um determinado diário ou por uma determinada conta. Opções essas que também podem ser utilizadas aqui na consulta de contas correntes. Se vier aqui, por exemplo, a conta, neste caso DIVA, que tem lançamentos, eu tenho aqui a possibilidade de exportar o arquivo fiscal, onde ele vai exportar um PDF da conta corrente e também os documentos que estão no arquivo fiscal.
ou podem até dizer, isto é algo que por vezes a AT solicita, apenas exportar os 5 documentos de maior valor deste terceiro. Normalmente aplica-se a terceiros. Para além destes 2 sítios, também nos diários, podemos, por exemplo, escolher um diário, um determinado mês e exportar também o arquivo fiscal desse diário mesmo. Neste caso aqui, eu escolhi logo um que não se aplica, mas se eu vier aqui, por exemplo, ao mês 9, já temos então a possibilidade de exportar o arquivo fiscal. Outra situação nova, em movimentos de pagamentos, melhoramos a emissão de fecheiros SEPA. Passamos a permitir a emissão de um SEPA único, ou seja, vários pagamentos para vários fornecedores podem gerar um fecheiro SEPA único, facilitando então assim a vida, porque basta aceder ao banco online, abrir este fecheiro e autorizar então o pagamento de uma única vez, sem ter que gerar aqui ficheiros SEPA por cada um dos terceiros. Finalmente, na integração de SAFT, passamos a permitir importar as relações de clientes, fornecedores e artigos através de ficheiros Excel. Quem quiser poderá trabalhar previamente estas relações em ficheiros Excel e depois podem ser importadas aqui, facilitando então aqui o trabalho e não precisando estar a configurar estas relações durante a própria integração. Volto então aqui às novidades. Por agora são então estas as novidades da versão 16, portanto o foco principal desta versão é nos serviços web service, implementação do regime DIBA OSS e início de utilização do Open Banking. Para já, e no caso do SMC é o que é mais relevante, importação dos extratos bancários, sem termos que andar aqui todos os meses com pedir fecheiro ao cliente, importar o fecheiro para a aplicação, etc. Obrigado por assistirem, até uma próxima.